dúvidas nos exames, na qualidade do exame, nas interferências e em coisas assim. Então, eu vou começar primeiro fazendo algumas colocações aí de ordem técnica do exame, porque se a gente não tiver uma boa qualidade técnica, a gente não vai poder interpretar os exames adequadamente. E eu preferiria que, se tivessem dúvidas, que perguntassem mesmo durante a apresentação, porque fica, acho que, mais fácil a gente voltar 1, 2 slides do que, às vezes, voltar vários slides para tentar tirar uma dúvida em específico. Então, muitos dos casos que eu vou apresentar aqui estão num livro que nós escrevemos aí em parceria com o Luiz Carlos, a Kátia Alvarenga de Bauru e o Dr. Pedro Koser. Né? Houve uma reedição desse livro, mas eu acho que ele está sendo um pouco difícil de achar. Mas é um livro muito interessante porque aborda bem a parte teórica e ele tem 74 casos muito bem discutidos ali e com bastante riqueza de detalhes. Então, vamos falar um pouquinho de dicas para se realizar um bom exame. Quem não quer ver um exame assim? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Para a gente ter um exame de boa qualidade, a gente tem que seguir regras. Né? Eu operei durante mais de 30 anos e o que a gente aprende na cirurgia é que a gente tem que ter rotina. A rotina faz parte de um bom resultado final. Se você começar a quebrar galho no meio da tua cirurgia, você provavelmente não vai ter um resultado final tão bom. Isso vale para quase tudo na vida, principalmente nos nossos exames. Então, para a gente começar tendo um bom exame, a primeira coisa que tem é ver o manual desse equipamento. O manual tem uma série de detalhes que muitas vezes resolve um problema que você fica ali querendo quebrar a cabeça para tentar resolver. Então é importante ler aí o manual. De preferência, esse exame deve ser feito numa sala isolada, adequada, para se fazer somente exames de potencial evocado ou os exames da parte aí da autoneurologia, da Vecto, né, e esses outros exames. Por quê? Todos eles vão precisar de um bom aterramento, de uma boa qualidade elétrica. Como o Wagner falou, a Contrônica disponibilizou aí agora não lembro se foi no fim do ano passado ou nesse ano, o Connect, que dá para a gente ter uma ideia da qualidade da ligação elétrica das nossas tomadas. Mesmo com ele, o Wagner também acabou de falar, nós temos que ter um aterramento adequado, porque ele pode mostrar que existe o aterramento, que existe tudo certinho, mas se você não tiver um aterramento adequado, você vai ter também dificuldade no produto final do teu exame. Então, aqui é um gráfico, né, da tela do MASB, né, do ATC, o equipamento mais antigo, mostrando o eletroencefalograma de um paciente sem aterramento adequado e do outro lado com aterramento adequado. Vocês veem que existe também, apesar do aterramento, às vezes você tem um pulso elétrico ali, uma quantidade de eletricidade que aparece e diminui, né? E quanto melhor for o seu aterramento, menor vai ser esse tipo de fluxo ali elétrico alterado. Você tem que fazer esse exame num lugar tranquilo, né, isolado de sons, não precisa ser feito numa cabine acústica, alguns lugares têm uma sala acústica, mas isso não é o imprescindível. O imprescindível é que o paciente esteja adequadamente relaxado, pode ser numa maca, pode ser numa cadeira reclinável, né, mas ele tem que estar mexendo o mínimo possível para evitar contrações musculares que vão também contaminar o traçado elétrico do exame. Se a gente, quando a gente faz um exame desse, o potencial que nós vamos escolher é da ordem de 1/1000º a 1/1000º de volt. Então, quando você tem
uma contração muscular, isso aí é muito maior do que o potencial que você vai tentar colher ali no meio do seu eletroencefalograma, né? Então, quanto mais relaxado o paciente estiver, melhor para o seu exame. Então, essa é a maneira ideal, é o paciente dormindo, que é um bebezinho, que nós vamos fazer a pesquisa de limiares aí. Então, quanto mais relaxado tiver, melhor para o exame. E a gente deve explicar o exame para o paciente, porque o paciente às vezes chega para nós, para fazer o exame, sem saber o que é, né, que vai ser feito. Então, a gente vai falar que vai ter que limpar bem a pele, para a gente ter uma boa passagem ali, uma boa condução elétrica. O som que ele vai escutar, que vai ser como uma série de sons repetidos, que parece às vezes uma metralhadora, como eles se referem, e que o tempo vai variar um pouco dependendo do que a gente precisar fazer no exame. Então, exames que são às vezes de 10, 15 minutos, e às vezes demoram 40 até 50 minutos, dependendo da necessidade do que a gente vai procurar ali. A gente deve tentar não ter outros equipamentos eletrônicos ligados na sala, né, principalmente dimmers, né, para tentar atenuar a luz. Eles são altamente contaminantes aí da eletricidade, da qualidade da eletricidade. Lâmpadas fluorescentes também atrapalham. Essas novas de LED aí não dão problema nenhum. E os aparelhos mais antigos, notebooks, laptops mais antigos, tinham alguns problemas com os AC adapters, né, os adaptadores de energia, que às vezes quando você liga na tomada, começa a contaminar todo o seu traçado, né, todo seu fluxo elétrico da sala fica alterado. Então, se vocês tiverem uma alteração dessas acontecendo num exame ali, vocês mudaram o notebook, tentem fazer com a bateria, né, liga e desliga da tomada, para ver se isso influencia. Quem faz exame em centro cirúrgico, né, para fazer pesquisa de limiares aí em crianças pequenas, também tem o problema de eletroencefalograma, do oxímetro, agora tem os aquecedores, né, das crianças, tem as telas de raio-x, tem televisões, tem uma série de coisas. Então, deve ficar o mínimo possível ligado para tentar diminuir ao máximo a interferência elétrica. Eu, às vezes, tenho problemas com as salas ao lado, quando vão fazer um exame, quando nas outras salas estão utilizando aparelhos para raio-x ali, pode causar também interferência no seu exame, e às vezes até tem que parar o exame para continuar depois que eles pararem de usar os equipamentos. De preferência, a gente deve ter uma tomada com um aterramento dedicado para fazer o exame de eletrofisiologia. De preferência, ainda se for possível, é ter um aterramento que venha lá da caixa de entrada de energia, independente do resto das outras tomadas. Assim a gente consegue diminuir ao máximo a possibilidade de interferência de um outro equipamento ligado na sua clínica que possa causar interferência no seu equipamento de eletrofisiologia. A gente deve pedir para o paciente, explicar para o paciente antes dele vir, que no dia, principalmente do exame, não use creme hidratante, filtro solar, maquiagem. Se for possível, antes de ir para a clínica fazer o exame, lavar o rosto, os lóbulos da orelha, a região retroauricular, dependendo do posicionamento que a gente faz dos eletrodos, com sabão de coco, para poder tirar o máximo possível da gordura da pele. E quanto menos gordura tem, mais fácil fazer a limpeza, melhor escarificação, né, e diminui aí o desconforto que pode causar na hora da limpeza. Apesar que a gente tem que ter cuidado aí, né? Na maioria das vezes o paciente não relata nada. Mas tem pacientes que têm muita gordura na pele, a gente tem que limpar, tem que usar um meal prep, tem que usar, às vezes, essa solução do Removex, que é éter sulfúrico com álcool, que ajuda bastante na retirada da gordura da pele.
E a gente deve usar ou eletrodos descartáveis, de boa qualidade, que às vezes a gente precisa ajudá-los ainda, colocando um pouquinho de gel de ultrassom, um gel condutor, para melhorar ainda a captação dos estímulos, ou nos eletrodos padrão, aí, a gente usar uma pasta condutora eletrolítica de boa qualidade, como a 1020 e a MaxiFit. Então, quando a gente vai fazer um teste de impedância, que é por onde a gente começa, né, a analisar a qualidade que a gente vai ter no nosso exame, a gente deve ter, de preferência, todos os eletrodos com uma impedância menor do que 5 ohms, de preferência até menos do que 5. Né? Então a gente vê aqui que no Terra, né, deixa eu clicar aqui, ver se vai. Não está aparecendo aqui. Ó. Opa. Não está aparecendo a ponteira. Apareceu agora. Aqui nós estamos com uns 12, 13 de impedância na região do positivo. Isso aí vai atrapalhar o exame. Eventualmente, quando a gente não consegue melhorar isso, né, a gente começa o exame e vê o que acontece. Mas se tiver com uma qualidade ruim de onda, esqueça. Peço para o paciente voltar no outro dia, que às vezes a gente vai ter um resultado melhor depois de ele limpar bem a pele. Aqui a mesma coisa, né? Um eletrodo vértex positivo também com 9K, né? Que devia estar abaixo de 5. E aqui é o ideal, né? Quanto menor a impedância na pele, melhor deve ser o resultado do seu exame. Outra dica importante é do pré-amplificador. O pré-amplificador, ele deve ficar o mais distante possível do equipamento, porque ele também pode causar uma contaminação, transmitir aí um pouco de interferência para o equipamento. Então, quanto mais longe a gente ficar, por isso que ele tem um cabo bem comprido, né, é para tentar ficar o mais distante possível da fonte aqui, que é o equipamento em si. Utilizar os eletrodos recomendados pelo fabricante, no caso aí da Contronic, né? São desses eletrodos não descartáveis, eu acho que o da Contronic foi o melhor que eu já vi. Né? São extremamente resistentes e duráveis, né? E custo-benefício excelente. Né? Então, eu acho que eles são muito bons e devem ser utilizados com frequência. Depois que a gente acaba o exame, você coloca as pontas aqui do eletrodo ou num copinho com água, ou pode ir direto na torneira e lavar, né, que é a melhor maneira de manter esses eletrodos limpinhos e secá-los em seguida, e utilizá-los no exame seguinte. E a gente deve se atentar que nessa região aqui, entre a junção do cabo do eletrodo com o copinho, né, do eletrodo, essa região é a região que mais quebra. Então, se você estiver tendo um exame que não está tendo uma boa qualidade também, ou quando você faz ali o teste de impedância, apesar de você limpar, sempre o mesmo está dando alterado, puxem o cabo para um lado e segurem essa parte com outra mão e vejam se ele não se solta, que muitas vezes é aqui que quebra, é a região mais sensível aí. Mas é difícil, quem tem mão delicada para fazer a limpeza, ele dura muito tempo. Então, aqui o que eu tinha falado, olha, quanto mais relaxado o paciente, aqui está dormindo, é o mais relaxado possível, do lado direito, melhor vai ser a qualidade do eletroencefalograma, aquele relaxado acordado, mas vocês veem que aqui tem pacientes que ficam tensos, tem pacientes que deitam e começam a mexer de um lado para o outro, começa a tossir, tem de tudo, né? Principalmente paciente, como é que fala, agora sumiu a palavra, paciente simulador. Né? O simulador muitas vezes começa a morder
começa a apertar os dentes e com isso você não consegue fazer o exame. Então, quanto mais tenso o paciente estiver, de preferência dormindo, se ficar, né, melhor ainda. Então, aqui a gente tem uma linha de base adequada, né, no eletroencefalograma. Nós vamos, se o resto do exame tiver alterado, não é porque você não tem uma linha de base adequada. Então, algumas coisas que atrapalham, fora o problema ali da tensão muscular. Pacientes com marca-passo. Muitas vezes o estímulo elétrico do marca-passo é tão alto que você não consegue fazer o exame, né? Mesmo em pacientes com bons níveis aí de limiar auditivo. Tem outros pacientes, no seguinte aqui, também usam marca-passo, e a gente conseguiu identificar aí relativamente bem a onda 3 e 5, mas vocês veem que sempre tem uma alteração na morfologia. Então, quando você começa a fazer o exame, principalmente paciente mais idoso, e não está tendo uma resposta como você esperava, pergunte para ele se ele usa o marca-passo ou alguma outra coisa. Às vezes tem também agora bombas de infusão, aí, de insulina e outras medicações, que às vezes também podem dar uma interferência elétrica.